bem com vocês? Bem-vindos à nossa primeira videoaula de Geografia. Eu queria dizer que eu estou com muita saudade de vocês, das nossas aulas, dos nossos zoeiros, dos nossos altos papos aleatórios sobre a origem do universo. E por conta disso, eu resolvi fazer essa videoaula por dois motivos. O primeiro, para explicar para vocês como que vai ser o nosso segundo bimestre, o que vocês vão estudar, porque afinal de contas, gente, não dá para a gente ficar parado no tempo estudando as mesmas coisas, então a gente precisa prosseguir com o conteúdo. E o segundo objetivo é justamente para explicar para vocês o nosso primeiro assunto, ok? O que a gente vai ver agora, então, no segundo bimestre? Nós vamos estudar os circuitos de produção no Brasil, ou seja, a economia brasileira. Então, a gente vai estudar várias fases dessa economia, começando pela industrialização, depois a gente vai passar pela agricultura, depois a gente vai estudar um pouquinho de como a economia brasileira está inserida na globalização e no mercado internacional, e assim por diante. Óbvio que não é tudo nessa aula, tá? Na aula de hoje, eu vou começar falando para vocês sobre a industrialização, como a indústria surgiu no Brasil, quais foram as fases, né, desse processo. Lembrando, gente, que eu peguei assim os pontos principais, tá? Eu não esmiucei muito conteúdo, só para vocês terem uma visão bem geral mesmo de como a indústria se instalou aqui no nosso país. Esse tema, gente, faz parte dessa habilidade aqui, ó. Identificar elementos representativos das diferentes fases da industrialização brasileira. Então, é muito legal vocês entenderem as características de cada uma dessas fases e como isso formou o nosso ciclo, né, de industrialização. Para começar a nossa aula, eu coloquei aqui alguns conceitos que vocês já estudaram. Essa foi só uma retomada mesmo, para vocês não se perderem aí durante a aula, ok? O primeiro conceito que eu coloquei para vocês foi o de industrialização. Gente, o que é industrialização? Eu sei que vocês têm uma noção, mas quando a gente vai definir, fica difícil, né? Então, aqui, ó. Industrialização é a ação de transformar matérias-primas em produtos para consumo ou transformar essas matérias-primas em máquinas, certo? Então, tudo que você pega da natureza, transforma, passa por um processo, isso é industrialização, ok? Quando a gente fala de indústria, gente, é impossível não falar de economia. São dois temas que estão ligados. Então, ó, o próximo conceito que eu queria esclarecer é o de setores da economia. Vocês estudaram isso há muito tempo, lá no sexto ano, nem lembram mais, mas é importante que vocês saibam o que são esses setores, ok? Todas as atividades econômicas de um país são divididas em três setores. O setor primário, o setor secundário e o setor terciário. No setor primário, o que faz parte, quais atividades fazem parte do setor primário? A agropecuária e o extrativismo. Gente, agropecuária são todas as atividades agrícolas e a criação de animais, certo? De gado, de abelha, de peixes, tudo isso faz parte do setor primário. E o extrativismo também. O extrativismo, pessoal, são principalmente as atividades de mineração, tá? Que eu vou extrair os minérios da natureza. Então, essas atividades fazem parte do setor primário. O setor secundário é o setor industrial, é o setor das atividades industriais. Então, a indústria, ela usa todos os recursos do setor primário, tudo que é extraído na natureza, e transforma isso numa outra mercadoria, uma mercadoria nova. E por fim, gente, nós temos o terceiro setor. O terceiro setor é o setor do comércio e de serviços, tá? Por exemplo, a administração, os bancos, os supermercados, as lojas, os médicos, os professores, os advogados, os mecânicos, a tia da faxina, tudo isso faz parte do terceiro setor, ok?
Então é muito importante vocês entenderem essa distribuição das nossas atividades econômicas. E por fim, o último fator aqui que eu gostaria de lembrá-los é que o nosso país é considerado um país subdesenvolvido industrializado. Ou seja, o Brasil é um país emergente. O que significa subdesenvolvido e industrializado, pessoal? Subdesenvolvido é porque o Brasil ainda tem muitos problemas sociais, políticos, né? E políticos também. E isso deixa a gente muito atrasado em relação aos outros países, tá? Então nós temos muita pobreza, insegurança, violência, corrupção. Isso nos deixa à margem do subdesenvolvimento. E por outro lado, o Brasil ele é industrializado. Isso significa que ele não está totalmente atrasado, temos esperança. E o nosso polo industrial, gente, ao contrário do que muitos pensam, ele é muito diversificado. Então o Brasil ele tem uma indústria forte, mas ao mesmo tempo o lado social e político, principalmente, ainda tem muita coisa que precisa melhorar, ok? Isso é o Brasil atualmente. Agora vamos pegar a parte aqui da indústria e vamos começar entendendo por que a industrialização do Brasil ela não é melhor do que Quando a gente fala da industrialização brasileira, pessoal, surge um tema, inclusive muito cobrado em vestibulares, que é a industrialização tardia. Isso significa que a nossa industrialização, a industrialização brasileira, ela começou mais tarde que nos outros lugares, tá? Enquanto, por exemplo, na Europa, né, que foi onde surgiu com a Revolução Industrial, a indústria surgiu lá no século XVIII, o Brasil só começou a se industrializar em 1930, quase 2 séculos depois. Então, é um atraso muito grande, ok? Então, quais são os fatores para a nossa industrialização ser tão tardia? Primeiro, o nosso histórico colonial. Isso significa que enquanto o Brasil foi colônia de Portugal, nós não podíamos ter indústrias na nossa querida metrópole portuguesa, para variar ferrando com a gente, não deixaram indústrias serem instaladas no país, então não tinha como a gente se modernizar. Como que era a nossa economia, então? A nossa economia era agroexportadora. Isso significa que a base da economia brasileira era agrícola. Então, o que dava capital, o que fazia entrar dinheiro no país? Cana-de-açúcar, o látex que vinha da borracha, mineração, café, o pau-brasil, todos aqueles ciclos econômicos que a gente estudou nas aulas passadas, ok? Outro fator para a nossa industrialização ser tardia também foi a ausência de um mercado consumidor. Pessoal, o Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão. Nós deixamos de usar mão de obra escrava só em 1888. Foi muito tarde. Então, quem ia consumir produto industrializado? Pensem comigo, qual é a lógica de você comprar um produto industrializado, sendo que você tem um escravo que faz aquele serviço por você? Não tinha mercado consumidor, tá? E os escravos também, muito menos, também não tinham condições de comprar produtos industrializados. Um outro fator também foi a ausência da mão de obra qualificada. Lembrando que a nossa economia era fundamentalmente rural, então não tinha gente para trabalhar na indústria. Tudo isso mudou, gente, com aquele produtinho que todo mundo gosta, eu pelo menos adoro, que foi o café. O café foi a base da industrialização nacional. Foi por causa dele que as indústrias começaram a surgir no Brasil e principalmente na região sudeste, tá? É muito importante que vocês guardem isso. Então eu coloquei um esqueminha aqui, ó. Eu coloquei um esqueminha para vocês acompanharem por que o café foi tão importante na primeira fase de industrialização do Brasil. Ah, professora, então antes do café não tinha indústria no Brasil? Tinha, gente, mas era uma besteira, assim, era uma coisa que ninguém dava bola, estava totalmente abandonada, jogada.
Então, a gente nem considera muito. Então, começando aqui com o café. Pessoal, o café, ele foi plantado principalmente na região sudeste, porque ele se adaptou muito ao clima dessa região. Por conta disso, a produção aumentou muito e ele se tornou o nosso principal produto de exportação. Então, mais da metade da renda de exportação que o Brasil conseguiu obter vinha por causa do café. E por conta disso, houve a construção de uma malha ferroviária. Isso significa, gente, que para mandar esse café para fora do país, eles precisavam escoar a produção. Então, eles construíram ferrovias, que são as linhas de trem, e portos, para que esse café pudesse chegar até os outros países. Isso foi muito importante, porque todo esse investimento começou a dar infraestrutura, principalmente para o estado de São Paulo. Uma outra coisa importante que é interessante a gente lembrar, gente, é a mão de obra imigrante. Quando o Brasil aboliu a escravidão, lá em 1888, houve uma campanha para chamar imigrantes para virem trabalhar nas lavouras, tá? Então houve um aumento de mão de obra imigrante muito grande nesse período, tá? Esses imigrantes, eles construíram suas primeiras vilas próximos às regiões cafeicultoras. Então ali eu já tinha um pequeno crescimento urbano, né? Eu já tinha ali uma modernização das minhas cidades. No próximo slide eu continuei com a seguinte informação, ó. Juntamente com essas cidades, houve a formação de uma classe média urbana. Então, gente, isso é uma coisa muito importante. Se vocês puderem anotar isso, eu recomendo assim profundamente. É impossível eu falar de industrialização sem falar de urbanização. As duas coisas são praticamente gêmeas. Se eu tenho desenvolvimento industrial, eu também vou ter um crescimento muito grande das cidades, tá? O que é urbanização? É o crescimento da cidade, ok? E isso acontece muitas vezes por causa do surgimento da indústria, ok? Então, gente, todo esse pessoal que foi morar nessas vilas, né, nessas novas cidades ao redor aí das plantações de café, isso gerou uma formação de uma classe média, tá? Então eu tinha ali uma classe trabalhadora que tinha condições de consumir aqueles produtos. Então eu também tinha a formação de um mercado consumidor. Então a coisa já estava mudando de figura, ok? Por conta disso, por conta de toda essa circulação de riquezas ali dentro da região sudeste, houve um acúmulo de capital. Ou seja, o dinheiro ele ficou concentrado ali na região sudeste, principalmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, mais São Paulo, ok? Então aqui, gente, para ilustrar o período, eu coloquei umas imagens, ó, que mostra os cafeicultores, né, ó, que são os imigrantes, a chegada dos imigrantes na região ali do Brás, em São Paulo, observem o trem, né, aqui embaixo eu coloquei uma outra imagem representando as ferrovias, que eram o nosso principal meio de transporte a longa distância, por assim dizer. E aqui eu coloquei uma foto de um pedacinho ali da cidade de São Paulo para vocês verem como que ela já estava moderna para a época, né, gente? Então eu tinha ali alguns veículos, eu já tinha bastante gente andando na rua, tinha algumas lojas. Então São Paulo começou a crescer graças ao café, ok? Terminou aí? Claro que não. Não dá pra gente depender, aliás, do café o resto da vida, né, gente? Também não era aquela coisa, mil maravilhas. Aconteceu um fato histórico no mundo que a gente vai estudar bem mais para frente, mas que vocês já ouviram falar, foi a crise de 1929. Pessoal, essa crise econômica que aconteceu lá nos Estados Unidos foi a pior das crises mundiais. Ela afetou
drasticamente a produção e a indústria do mundo todo. Então, o crash na Bolsa de Valores de Nova York provocou uma profunda recessão. Gente, o que é uma recessão? É uma crise econômica, tá? Nessa crise existe a falência dos bancos, a falência de empresas. Se as empresas estão falidas, eu tenho um alto índice de desemprego. Sem emprego, as pessoas não têm dinheiro para comprar mercadorias, então o comércio também retrai, ou seja, ele volta, ele diminui. E se as pessoas estão desempregadas, com certeza eu tenho menos poder de compra. Então isso, gente, virou uma bolha muito difícil de quebrar. A crise de Nova York, ela teve reflexo no mundo inteiro. Agora pensem comigo, quem é que toma café na crise? Ninguém. O principal produto de exportação do Brasil, que era o café na época, sofreu uma forte queda com essa crise. E isso mostrou o quanto a nossa economia estava frágil, estava atrasada, porque nós estávamos dependendo de apenas um produto. E durante a crise, gente, ninguém estava comprando café brasileiro. Isso gerou um problemão, tá? Esse problema foi resolvido, entre aspas, um ano depois, com a entrada do nosso querido Getúlio Vargas. O Vargas, gente, foi um presidente muito importante na história do Brasil. Não vou falar da história dele agora, só vou falar da relação dele com a industrialização. Toda essa crise, como está aqui no slide, toda essa crise foi um exemplo da fragilidade da economia brasileira e também um aviso de que o país necessitava diversificar a sua produção. Não dava para depender só do café. Então, foi com a entrada do Vargas, em 1930, ele ficou muito tempo no poder, viu, gente? Que o processo de industrialização ficou mais sério. Então, o Vargas foi um cara assim que mudou muita coisa no nosso país e mudou para melhor, tá? Aqui eu quis colocar uma fotinho dele, ó. Vocês estão percebendo a mão dele tá preta porque tá cheia de petróleo. E sim, o Getúlio Vargas foi o responsável pela construção da Petrobras. Da Petrobras e de outras indústrias importantes também. Então, ele começou a industrializar de fato o Brasil. Então, gente, o nosso país começou a ter indústrias sérias, assim, de verdade, só em 1930. Então, assim, comparado aos outros lugares do mundo, foi muito tarde. O que o Vargas, então, fez pela indústria nacional? Primeiro, ele criou várias leis trabalhistas, coisas que não existiam antes, ele criou. Então, hoje, gente, se nós temos direito ao 13º, férias, a licença, a jornada de trabalho, isso aí foi tudo ideia do Vargas. Ele organizou a nossa vida trabalhista. Ele investiu também em muitas indústrias de base. O que é indústria de base, gente? São indústrias pesadas, tá? Que mexem principalmente com a metalurgia, com a siderurgia, com o maquinário. São indústrias que são necessárias para que outras indústrias funcionem. Por isso que elas são chamadas de base, ok? Ele também desenvolveu o BNDES, que é um banco que auxilia o desenvolvimento de empresas. Ele desenvolveu a Companhia Siderúrgica Nacional e entre outras. Então, o Vargas, gente, ele começou o processo industrial no Brasil. E ele tinha um plano. Esse plano é importante. Substituir as importações. É muito mais barato um país produzir aquilo que ele vai usar do que se ele comprar de fora. Se eu compro, é muito mais caro do que eu fabricar no meu país. Então ele queria mudar isso. Foi uma jogada bem legal dele. Ele queria substituir as nossas importações. Ok? Como todo mandato chega ao fim, finalmente, né, porque Vargas ficou um tempão na presidência, e em 1956 entrou uma outra figura histórica, o JK, ou Juscelino Kubitschek. Mas, gente, para não falar esse nome toda hora, vamos de JK mesmo, ok?
Então, ele ficou no poder entre 56 e 61, e na minha humilde opinião, ele foi o presidente mais ousado da nossa história. O cara não tinha medo de investir, ele não tinha medo de projetos grandiosos, tá? Então, foi nesse período que o Brasil, ele de fato se modernizou. Coisas muito legais chegaram para o nosso país nessa época, tá? Então, principalmente, gente, vamos retomar aqui, principalmente para a região sudeste. Eu estou focando nessa região, porque é a região que se industrializou primeiro e até hoje é o centro político, o centro econômico, perdão, do Brasil, ok? Então, o que o JK fez lá no governo dele? Primeiro, ele expandiu a indústria automobilística. Foi na gestão do Juscelino que as multinacionais vieram para o Brasil. Uma multinacional muito famosa foi a Volkswagen. Ele chamou essa empresa para o Brasil e hoje ela está construída lá em São José dos Campos. Outra coisa bem legal que o Juscelino fez também, ele construiu a nossa capital, gente, Brasília. Ele transferiu a nossa capital, que era do Rio de Janeiro, para Brasília. E isso foi muito importante, gente, porque ele levou pessoas para o interior do país, que até então estava bem vazio ali de pessoas, né? Ele também investiu na construção de rodovias. Pessoal, rodovia num país é extremamente importante. São elas que ligam as regiões brasileiras, elas que ligam as cidades. Então, ele investiu muito nessa parte também. Ele expandiu as indústrias de base, ou seja, ele deu continuidade ao projeto do Vargas. Opa! E, por fim, ele também começou um projeto bem ambicioso e muito importante, que foi a geração, a transmissão e a distribuição de energia. Então, ele começou a construir hidrelétricas. Gente, o cara era tão ousado que durante a gestão dele, em 4 anos, ele construiu 3 hidrelétricas, tá? Tudo isso ficou conhecido como plano de metas. Todas essas coisas que ele mudou estavam numa agenda chamada plano de metas. E ele tem uma frase bem famosa para definir esse período. O Brasil vai se desenvolver, iria se desenvolver 50 anos em 5. Essa frase dos 50 anos em 5 é bem famosa e eu concordo com ele, porque ele fez muita coisa para a indústria nacional, ok? Só que tem um lado negativo nisso tudo. O nosso querido presidente JK, ele considerava impossível o Brasil se desenvolver sem capital estrangeiro, sem investimento de moeda estrangeira. Então, ele priorizou a entrada desses capitais estrangeiros no Brasil, principalmente na indústria automobilística. E isso, gente, teve uma séria consequência, que eu não vou falar nessa aula para não estender muito o vídeo, mas a nossa dívida externa começou a se acumular. Então foi nesse período que o Brasil começou com uma dívida externa muito grande. Ao mesmo tempo que ele se desenvolveu muito, a gente estava muito endividado, ok? Então aqui, ó, eu coloquei alguns exemplos dos grandes feitos do JK. Eu coloquei a construção de Brasília. Quem construiu Brasília, pessoal, foi principalmente o pessoal lá do Nordeste. Eles participaram da construção e foram os primeiros moradores da região. Tanto que eles eram chamados de candangos. Não é calangos, gente, é candangos, tá? A segunda foto mostra o nosso querido presidente fazendo pose lá na construção da usina de Furnas, né, na usina hidrelétrica de Furnas. É um projeto dele também. E a última, gente, essa fotinha aqui, ó, é a montadora da Volkswagen, lá em São José dos Campos. Essa foto foi tirada um pouquinho antes dela ser inaugurada, ok? Galera, ainda tem algumas outras fases da industrialização, mas para não estender muito o vídeo, isso vai ficar para uma próxima aula, tá? Então, até agora, resumindo tudo que a gente fez, vocês têm que entender que o café
ele foi responsável pela industrialização brasileira, principalmente por causa do dinheiro gerado pela venda do café. A crise de 1929 forçou o Brasil a diversificar a sua produção e a indústria mesmo, de fato, começou em 1930 com o governo do Getúlio Vargas, ok? Então, nessa aula eu falei do Vargas e falei do Juscelino Kubitschek. Na próxima aula, eu vou dar continuidade nesse período, ok? Eu não vou falar aqui para não ficar muito extenso para vocês, ok? Então, gente, muito obrigada. Valeu por prestarem atenção. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar lá no WhatsApp. Eu queria agradecer ao João e ao Gustavo que fizeram meu meme maravilhoso aqui, ó, que eu vou mandar imprimir e colocar no porta-retrato, porque eu me amei essa mistura aqui de personagens do Naruto. Tá bom, gente? Um beijo, se cuidem, fiquem com Deus e qualquer coisa podem me procurar lá no WhatsApp, tá bom? Falou, gente. Beijo.